é uma coisa de amor. Você encomenda uma massa para mim. Então, eu vou pensar, nossa, ele vai fazer essa massa com a família. Então, a gente coloca um amor, dedicação. Então, aquilo ali parece que é diferente. Não é a mesma coisa de você ir lá no mercado e comprar uma massa e fazer. Não, eu vou fazer uma massa especial para minha família. Vou fazer um jantar. Então, quer dizer, aí eu tenho um casal de clientes que eles sempre eles gostam de fazer aos sábados com família. Então eles sempre pedem massa diferente. Aí eu falo assim, todas as vezes eu falo assim, eu penso neles, que quando eles forem degustar, comer, eles vão saborear uma massa bem gostosa, porque a gente faz com capricho, com amor. Então isso daí é muito válido. Tem um sentimental tem aí. Esse sentimental, essa energia que a gente coloca nas massas, no trabalho. Toda vez que a pessoa pede, porque a gente vê, a gente fala assim, conversa com os clientes no WhatsApp, né, ou no Instagram, né? Aí a gente pergunta o nome da pessoa, né? Muito isso. Por quê? Porque eu vou fazer pra você. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E é dentro desse conceito, desse programa e desse pensamento que a gente tenta aqui, através dos nossos convidados, aprender um pouquinho com cada um deles o que fizeram a virada de chave de cada um desses nossos convidados, vivendo essa metamorfose. O inteligente aprende com o próprio erro e o sábio aprende com o erro dos outros. E aqui a gente aprende com os nossos convidados, com erros e acertos, através das conversas que a gente bate esse papo aqui, né? E é muito bom a gente criar esse tipo de conteúdo para a gente poder estar aprendendo e tá passando esse conteúdo aí para você, através da internet. Quero pedir a você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, que a gente já está quase batendo 5 mil inscritos, e também ajudar a nossa página do Instagram crescer, que está crescendo bastante também. Então é só clicar aí nesse arroba que está aí, você digita lá podcast_metamorfose e seja nosso inscrito lá. Pessoal, hoje eu estou aqui com duas irmãs gêmeas, igual eu sou gêmeo também, e vai ser um grande prazer conversar com elas. Elas são empresárias no ramo de massa caseira. A gente vai falar de coisa boa, sadia, coisa saudável e coisa boa que o pessoal gosta de comer aqui. Eu estou com a Renata Perticarrari e a Fernanda Perticarrari. Renata e Fernanda, muito obrigado pela presença de vocês e seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Nós é que agradecemos o convite por estar aqui, né? Para mostrar a nossa história para vocês. Mostrar a história, mostrar os produtos, né? A gente tá muito feliz em receber vocês aqui, tá bom? E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Múcio Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Vocês são descendentes de italiano? Sim. Porque é Perticarrari. Isso. Sim. Quem que veio da Itália? A avó? Os bisas, né? Os bisas. Os bisas vão, né? Tanto de um lado quanto do outro, né, Fernanda? Os dois vieram, né? É uma história linda nossa. É uma história de amor. Que legal. É muito legal. Um dia a gente vai vir para falar só dessa história, que é muito linda. Mas nossos bisavós vieram lá de São Severino de Marche, no centro da Itália, na província de Itália. E eles vieram em 1875, desembarcaram em Santos, no porto de São Paulo, e vieram para a região aqui de Dumont.
Vixe, então eles já vieram direto para essa região onde é que vocês estão até hoje ali. Vixe, aí Sim, depois eles se Sertãozinho do casaram, Mal, se instalaram em Sertãozinho. E a gente tem ainda uma turma ainda lá em São Severino, em Marque, e temos também vários estados daqui do Brasil. Nós somos mais ou menos a mesma família. Nós somos mais ou menos em 600 pessoas. Nossa, E a gente se reúne todo ano Que legal. para contar a história. E quando vocês eram novas, assim, pequena, eu falo criança, vocês têm conheceu aquela cultura italiana de juntar a gente na mesa, fazer comida? Sim. Vocês viveram isso, Uma família, até hoje, né? uma família muito alegre, independente de rica, pobre, com dificuldades. A gente só lembra das alegrias, das comidas, do cafezinho à tarde com os crusteli. De quinta-feira tinha, né, Renata, Toda quinta-feira a tradição tradição do macarrão. do macarrão em casa. Legal. E juntava a família, tudo? Não, a Isso. gente Aí era assim, mais- juntava e ao mesmo tempo não, né? Porque assim, o momento toda quinta-feira, cada um fazia na sua casa sim. o seu almoço, que era o tradicional macarronada, né? E aí a gente sabia que aquele dia ia ter macarronada. Quinta e domingo tinha macarrão em casa, né? Era servido. O macarrão elas faziam a massa. A mãe ou é a avó aí, no caso? A avó. A Eles avó. sempre fizeram a massa. E a gente tem uma tia, que é irmã do meu pai, que ela continuou. Hoje ela tem 93 anos, ela é viva ainda, e ela que começou com de resgatar essas origens da família, de fazer as massas, de fazer o crusteli. Então, tudo em relação à comida, à origem da comida italiana. E aí nós aprendemos com ela, né, Sim. Renata? Aprendemos com ela a fazer, fomos ajudando, e ela trabalhou mais de 40 anos lá em Sertãozinho vendendo essas... Ela foi uma empreendedora, na empreendedora. verdade. também. Então ela trabalhava já com essa Já com massa. essa parte. Com essa E vocês parte. teve contato, A assim, oportunidade de aprender. qual era a idade de vocês? Ó, que a época que gente vocês estavam tinha na vida, assim? uns 15, 16 anos, né, que a gente que a gente ajudava tinha elas. um contato, né? E depois mais velha também um pouquinho. Depois a gente ficou na época de casar, namorava, antigamente, né? Que eu vou falar antigamente, porque há 40 anos atrás, a gente tinha, toda mulher tinha aquela coisa de fazer o caderno de receita. Entendo, que era um jeito, porque hoje né? não tem mais, Não hoje tem, é tudo internet mídia, já matou internet, tudo, né? matou tudo. Aham. Então, isso despertou em nós o interesse pela comida, para comer, para fazer uma coisinha mais legal, um bolinho. E aí e ela foi nos orientando, a gente foi ajudando ela precisava de ajudante, e a gente estava sempre lá, prestando ajudando ela, né, prestativa em ajudar, e com isso a gente foi aprendendo. Que legal. E quando que deu na ideia de vocês falar assim, vamos juntar, porque vocês duas são gêmeas, né? Somos gêmeos, Sim. univitelinas, né? Aham, vocês parecem demais. Sim. Até. E essa ideia veio de uma hora para outra? Como que foi? Vocês falaram, vamos começar a fazer a massa e vamos comercializar, virar empresária. Além de cozinhar, vamos Isso. empreender. Como que Na foi? verdade, a massa, né, em si, né? Quando eu mudei para Miguelópolis, eu comecei a fazer também um pouco de massa, né, Fernanda, e vender e tal, o rondelli, né, que era mais diferente, coisa e tal. Aí depois eu não estava tendo mais tempo, comecei a trabalhar na escola, eu parei, eu tive que parar de Então fazer. você já fazia, então, antigamente? Eu já Sim. fazia, Aham. assim, comecei a fazer. É uma renda também que a gente, né? De custo para a gente poder Uma estar, renda né? extra, né? Uma renda extra. Aí eu fazia, depois eu parei. Porque eu estava na escola, não estava tendo mais tempo, tinha que se dedicar um pouquinho mais. Aí que nós paramos. Aí quando algum tempo passou, Aí veio a pandemia. veio a pandemia. Entramos na Pandemia pandemia. E eu e a Renata, a gente, de ser gêmeas, irmãs, nós somos muito unidas. Vocês A gente- conversam, mesmo em distância, vocês conversam com frequência? Todo dia. A frequência de todo Todo dia. dia, Né? e a gente tem aquela intuição de um estar pensando no outro, Aham. sabe, assim, os gostos mesmo. Então, a gente tem aquela ligação fraterna muito, É um muito amor grande. muito Que grande. legal. Aham. E a gente conserva isso mostra isso para nossas filhas também, que é a importância disso. Que acaba sendo filha das duas também. Sim, não é assim? é. Deve ser? É a mesma verdade. coisa, né? Dessa forma mesmo. Então, eu falo assim, aí que a gente se viu desesperado com a pandemia. Quem não ficou desesperado com a pandemia? Todo mundo preocupou A Renata muito, né? trabalhando na escola, o meu marido empresário, a empresa parou. A Renata falou, gente, nós vamos ver do quê? E a gente não podia se encontrar. Aí eu falei, Renata, aí fazendo limpeza em casa, falei, Renata, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos, porque eu uso até hoje o cilindro da minha mãe. O mesmo cilindro? Que Para legal. cortar o talharim Aham. é o da minha Sim, mãe, é o mesmo. Eu falei, a gente tem tudo. Tem o cilindro, tem as maquininhas, fazer massa.
Vamos pender para esse lado agora, porque quem sabe, né? Dá certo a gente estar juntas. Sim. Eu posso, que eu vinha para Miguelópolis, eu vou sempre para Miguelópolis, pandemia a gente vai se cuidar e a gente vai fazer. E foi assim, uma coisa assim muito boa, muito legal, muito assim assertiva. Como que foi a resposta da Renata na hora? Você Não, pensou, falei, vamos fazer. Eu já tinha Tava um pouco de conhecimento. Falei, Fernanda, eu já sei um pouco mais. Porque quando eu vendia aqui, eu entrava muito em contato com a minha tia lá em Sertãozinho. A sua tia é viva ainda? É viva até ela hoje. É viva, tem minha tia 93 anos. 93 anos. Ofélia. Que legal. E aí, assim, em relação a preço, quanto que ela vendia lá e coisa e tal. Eu falei, Fernanda, vamos fazer então, né? Vamos tentar, não custa. Aí nós marcamos o final de semana dela vir para cá. Trouxe Aí, o cilindro? Trouxe o cilindro, compramos, fizemos uma compra. Uhum. Aí eu falei assim, vamos vender para quem? Internet. Ah, que legal. WhatsApp. Vocês já teve... Os amigos. Quem Fazer vamos fazer massa. Esse final de semana vou fazer massa. A Anelisa deu, né, ajudou a Anelisa gente deu uma nessa ajudada, parte, minha filha. Falou, mãe, então eu vou divulgar e vocês vamos fazer esse final de semana, tal. Aí divulgou que a gente ia fazer massa e tal e começamos. Aí nós ficamos assim surpreendidas. E no porque... momento nós ficamos só em Miguelópolis, né? Nós começamos só em Miguelópolis para poder fazer. Vocês faziam e vendiam aqui mesmo, Vendia no aqui caso. mesmo. E a primeira venda, assim, nós trabalhamos sábado e domingo 24 horas, porque para atender o pessoal que queria. Então vocês não fizeram para vender, não. Vocês venderam e fizeram. É isso. Trabalhando, fomos vendendo. E os clientes, eu quero isso, eu quero aquilo. Fomos fazendo. Legal. Aí, para o outro final de semana, a gente tinha uma lista já de encomenda. Sim. E aí, Renata, vamos fazer. Então, quer dizer, foi muito importante, foi legal foi uma porque alavanca, né? Foi pra gente poder... Tem um incentivo, né? Foi. E aí depois a gente começou, começamos, aí nós lembramos das origens, da família. Aí a gente tinha que usar a mídia. Vamos usar Instagram. Sim. Aí montamos já o Instagram da Massas. As meninas, vocês sempre dando uma estrutura nesse sentido? Nesse sentido. Porque a gente não deu uma ajuda mesmo. No começo, né? precisamos dela, porque a gente não tinha tanto conhecimento. Não é nem aptidão, é por falta, é porque a gente não. Quem é mais igual mais eu, jovens, assim, né? eu sou velho. Tipo assim, é muito difícil começar nas redes sociais, Sim, não é? A gente foi difícil percebe. para nós. Para nós foi difícil. Mas o que aconteceu? Nós não desistimos tão fácil. Esse que foi mais importante. Foi. Não, nós vamos enfrentar. Então, nós somos assim. Tudo que vem para o nosso caminho, nós vamos assim, nós não desistimos tão fácil. Certo. E aí nós somos as meninas ajudando, aí já montamos esse Instagram e fomos assim. Aí toda semana começou a aumentar mais o. Toda semana a Fernanda vinha para cá, a gente vendia e foi passando. Quando nós vimos, né? Já tinha passado um ano e nós lá. De repente, a Fernanda também vendendo lá em Sertãozinho. Aí o pessoal no Instagram começou a procurar a gente. Porque lá a gente é muito conhecido. Nós nascemos lá, né? Então nós somos. E a família é toda praticamente lá, então todo mundo conhece a gente. As gêmeas. Falou gêmeas, Renato e Fernando, todo mundo conhece. Nossa, Fê, vocês estão fazendo massa, a gente queria, tal, não sei o quê. Você faz aqui em Sertãozinho? Não, eu faço aqui em Sertãozinho. Aí eu comecei a trabalhar de semana lá em Sertãozinho e de final de semana aqui. Que legal. Para atender todo esse pessoal. Mas foi assim, uma explosão que nem a gente imaginava que iria ter. É legal demais. Então, eu poderia dizer assim, nesse pedacinho aqui, o resumo, que a metamorfose no negócio de vocês houve por conta da pandemia. Sim. Foi. Olha como que é as coisas, né? A gente pensa que não, às vezes na vida da gente é preciso acontecer sei lá, uma coisa abrupta mesmo para a gente começar a fazer um negócio que existe um propósito que muitas vezes a gente deixa de lado. Sim. Mas a pandemia veio de uma forma a unir mais a nossa família. Sim. Porque nós, eu e minha irmã, a gente já era próximas, claro, unidas, mas fez um propósito tão grande, uma transformação tão grande, né? Que assim, a gente se uniu mais, eu e a minha irmã, por causa do nosso trabalho, desse engajamento das massas, e com a família também. Né? Tanto os filhos, as filhas dela, quanto nós já éramos unidas. Unimos mais ainda. Tanto é que Deus teve um propósito na nossa vida de quantos anos que eu moro em Miguelópolis, né? E nós surgiu, depois desse propósito das massas, tudo, a gente poder construir uma casa juntas, né? Que legal. Que aí a gente conseguiu construir uma casa, eu com meu Adilson, meu esposo,
E a minha irmã, junto, que a gente nem sabe como que de repente surgiu o assunto do meu cunhado estar junto e de ter um terreno do lado. Ele falou também, quero construir. Eu não sabia, não. Ele também, vocês também têm, agora tem aqui também? Vai lá, quero que você vai lá conhecer a casa. Nossa, então, nós compramos 2 terrenos, construímos 2 casas e nosso quintal é comunitário. Eu já tô vendo como que é. É tipo assim, as casas e lá é aberto. Sim. É assim? Que legal, então é muito gostoso. E isso disso. trouxe uma proximidade muito grande para todas nós, mostrando que realmente a família é importante. E o que você falou sobre a pandemia, Deus colocou um propósito na vida das pessoas. Tem pessoas que, de vez de caminhar com esse propósito, com a ideia, com o sonho, eles vão para trás. Mas eu não posso, a pandemia. Não. Agora que é a hora. Agora que é a hora. Não é? Agora que é a hora de eu ter meu sonho, realizar. Porque muitas pessoas estão ali trancadas dentro de casa com um monte de sonhos. Sim. Por que não vai realizar esses sonhos? Tem que meter a cara, né, gente? As coisas tem que... Eu acho que é o maior problema do ser humano, que eu acho que não deveria ser um problema, mas infelizmente a gente envolvendo no meio das pessoas acaba virando um problema para todo mundo. É o medo de errar. É o medo de errar. E se errar, gente, o que tem? Errar é um crescimento. Não tem como. Você sempre... A gente é humano, vai errar, não é? Claro. E a gente... Agora o problema, eu acho que não está no erro. Está em não aprender com o erro. Quer dizer que é mais uma maneira de eu não errar mais, é eu fazendo o que eu fiz. Sim. De errado, não é isso? Então a gente vai abrindo os caminhos para a gente poder colocar cada vez mais em frente o nosso propósito. E eu percebi, no pouca conversa que a gente teve lá embaixo, que o negócio de vocês ele tem um propósito ali, né? Que eu já percebi que vocês falam de ser uma coisa saudável, preocupa muito com não ter conservante. Por isso que e também vocês não têm uma preocupação em querer escalar o produto em forma industrial. Não, porque vocês têm um conceito de ser caseiro. Sim. E até nós apostamos hoje na alimentação saudável. Sim. Nós fizemos um propósito da alimentação saudável, principalmente para as crianças. Porque trazer hoje um alimento saudável na mesa da família, né? Um alimento na família, porque os pais comendo, as crianças vão comer. Sim. Porque hoje a dificuldade das crianças é a alimentação. Eu tenho filhos. Você sabe como que é. Nós também já tivemos, agora temos netos, a gente sabe como que é a dificuldade. O desafio é... Então, e a gente está vendo isso, porque hoje as nutricionistas estão trabalhando pra caramba, elas estão fazendo assim, trabalho lindo, eu acho lindo o trabalho delas, de trazer realmente uma alimentação saudável. E nós não vamos sair dessa. Porque nós tínhamos muita proposta. Não, nós não queremos. A nossa massa é artesanal, feita com as nossas próprias mãos e não tem conservante. Inclusive, eu como a massa de vocês, tem uma coisa que é incrível, que ela é uma coisa leve. Ela é leve. Sim, leve. Não é? Já é gostosa. O macarrão agora essa leveza aí já é uma dica nossa que a gente não pode ficar contando para todo mundo. Mas é leve, né? Mas é leve. Todo mundo fala. Tem uns amigos nossos que gostam de comer em restaurante muito chique, gostoso, né? Mesmo, viaja muito. Mas eles falam para mim, Fernanda, a gente vai fora do país, a gente vai para um monte de cidades. E a gente come massa, porque a gente gosta das massas, mas a de vocês não é igual. Não, mas é verdade. Não é muito leve. Muito aí eu falei para ele, é uma dica que a gente não pode passar para ninguém. É dica de família. Segredo de família. Uma coisa assim, importante que a gente também fez, que a gente tentou modificar, melhorar, fazer uma coisa diferente, né? Porque antigamente era só o talharim, né? De ovo, tal, PPP, mais nada. Hoje a gente faz o Nutri, né? Nós temos a linha Nutri. Então, isso aqui foi inovação de vocês. Vocês que trouxeram isso, vocês que inovaram. A linha Nutri é nossa a linha inovação. Nutri, ela tem aqui beterraba, tem com pitaia. É com pitaia, não é pitaia. beterraba. É pitaia. Tem de beterraba, mas nós trouxemos. Nós temos esse de pitaia. Esse é de pitaia. Pitaia é uma fruta. É uma fruta. Qual região do país nosso que é? A pitaia, ela é uma fruta nova. Ela veio para o Brasil. Considerada como o dragão, né? A fruta do dragão. Ela é bonita, ela né? veio mais ou menos em 1990. Porque no Brasil. Porque ela era mais no período do Vietnã. Eu ia te perguntar de que região do mundo. Ela é asiática. Sim. Pelo jeito, Isso. E aqui no Brasil ela chegou em todos os estados, principalmente no sul. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maringá. Nós temos no Nordeste, por quê? Ixi, então tem do Sul ao Nordeste. Do Sul ao Nordeste. Por quê? A pitaia ela veio para igualar ao açaí.
Ah, mas ela é o mesmo padrão nutritivo, não? Maior. Sério? Maior. Que legal. Ela tem ela é assim, é pouco conhecido. Então, por isso que nós somos associadas da Apibras, é a Associação dos Plantadores de Pitaias do Brasil. Que legal. E a gente faz o macarrão. E a gente tem o dever de divulgar. Porque nós conhecemos a pitaia e ela transforma, assim... Tem o professor Pitaia, que ele é do Rio Grande do Sul. A gente costumou chamar ele assim, ele é conhecido no Brasil todo. Mas o apelido dele é Professor Pitaia? Ele é de Djalma, Professor Pitaia. Ele fez doutorado, ele estudou a pitaia. Ele é agrônomo, né? Ele é agrônomo, ele estudou a pitaia. E hoje ele dá consultoria no Brasil todo sobre a plantação, sobre a pitaia. E ele fala que a criança que comer meia pitaia todo dia, ela vai ser um idoso saudável. Que legal! Então, ela é rica em vitamina C, cálcio, fibras. Tem tudo Ela reduz o colesterol no sangue, a glicose no sangue. Ela é super, é uma fruta completa. Sim. Só que ainda tem algumas rejeições, por quê? A primeira coisa que a gente fala, eu não gosto da pitaia porque... Não tem gosto. Não tem gosto. Ela é muito cara. Ela é uma fruta mais cara. cara. É uma fruta mais cara. Só que por que ela é mais cara? Porque ela é pouco consumida. E hoje a gente tem muitos plantadores de pitaia, só que não consegue entrar no mercado, porque ela não é conhecida. O problema mais é por falta de conhecimento das pessoas. Então, a barreira é essa. Uma coisa que nós achamos uma dificuldade, né, Renata? Quando nós fomos nos programas de TV, porque a gente vai por causa da Apibras, né? Que leva a gente, por causa das assessorias que eles têm em São Paulo, para divulgar também nas TV. Certo. E a primeira coisa que a gente chega lá, ninguém conhecia. A única pessoa que conhecia muito bem a pitaia era o Ronivon. O Ronivon já conhecia. Porque ele tem um sítio, ele tem a... que legal. Ele planta. Então, ele conhecia. E a primeira coisa que eles falavam, antes da gente entrar ao vivo lá nos programas, então, mas a pitaia é uma fruta muito cara, como que nós vamos consumir? Pode parar. Nós vamos falar isso no programa. Nós vamos falar que não é o nosso intuito. O benefício, ela né? Tem que mostrar saudável. os benefícios. Ela é muito saudável. Então, nós não vamos esquecer o valor. Porque se ela for bastante consumida, ela vai abaixar o preço dela. Mas o pessoal tem que conhecer que existe uma opção nutritiva de verdade aí, né? E ela tem assim, que nem lá no Nordeste. O açaí veio para cá, para São Paulo, porque ele é uma fruta também que é rica em muitos nutrientes. Mas a pitaia é o dobro dele. Que legal. Então, eles têm a vontade de a gente tem acesso normal à pitaia, assim? A gente compra em supermercado aqui, Então, nós temos produtor aqui em Miguelópolis. Nós temos o Rodolfo, ele tem uma plantação de pitaia, Rodolfo Ferreira. E se eu não me engano, ele coloca em supermercado aqui um pouco. Aí tem preço, essas coisas que tudo. E também ele está vendendo para o Ceasa, se eu não me engano. Que legal. E outra coisa também, na nossa região aqui, em Colina, nós temos um produtor fortíssimo, que é o doutor Seu Fernando. Seu Fernando, em Colina, o sítio dele é herança assim, de família, tradição ali, e ele é grandioso, a plantação dela. A pitaia dele, o que ele faz? Ele já congela as polpas. Ele vende ele industrializa ali para suco, sorvete. Sim. Nós temos também meu primo Vitor Luiz, onde nós conhecemos a pitaia, que ele planta através dele. Ele planta lá em Delfinópolis. Delfinópolis é Minas, né? Minas. Só que Sertãozinho é ele que distribui. Sim. Entendi. Então, a pessoa também o produtor também tem que ir mais além. Sim. Não parar ali, plantar e aí, vou distribuir para quem? Não. Você tem que você tem que continuar. E ela tem gosto de quê? Vocês falaram mas ela tem algum gosto ela assim? é saborosa, sim. Mas ela é doce, né? Ela é mais adocicada. Porque nós temos vários tipos de pitaia. Tem vários tipos Tem vários tipos. Tem a roxa. Né? A roxa, mais forte, tem a amarela. Mas a amarela não. Se você fizer, não aparece. Ela é branca. Não. Ela é branca. Por dentro ela é branca. Então a gente tem vários tipos e também assim,
Isso a gente nem vai saber explicar muito, porque nós aprendemos um pouquinho mais quando nós fomos no congresso lá em Criciúma, em Santa Catarina. Vocês Porque foram? nós fomos lá, Que nós fomos legal. convidados por eles a apresentar. Apresentar o macarrão de pitaia. E lá, a prefeitura, lá, o Estado, ele apoia muitos produtores. E por quê? Eles colocam, homens trabalham na lavoura e as mulheres trabalham na produção de geleia, na produção de doce. Doce de pitaia licor, também, não? Doce, licor. Então, quer dizer, empreende o homem, a família toda, e a mulher, quer dizer. Então, quer dizer, renda para a família toda. Sim. Então, isso é muito importante. Dentro da escola também, na prefeitura, né? O prefeito ele colocou como merenda escolar, toda criança ganha uma pitaia. Todo dia. Todo dia. Porque eles têm a alimentação, né? E aí vem junto e vem maçã, às vezes, vem a pitaia. Vem a pitaia. Porque ela é nutritiva, né? Muito nutritiva. E ela não dá o ano todo. Mas a gente pode congelar e pode... Porque no Nordeste, por causa do clima, ela dá o ano todo. Agora aqui São Paulo, Minas, Sul já é menos. Não dá. Então ela gosta mais de tempo mais árido, mais árido, mais deve quente. ser. E uma coisa muito interessante também da pitaia é a casca da pitaia. Com a casca da pitaia, você faz a farinha de pitaia que não contém glúten. E dá para fazer pão, essas coisas? Que legal. Vocês já conheceram alguma farinha dessa? Conhecemos. Nossa, é artesanal. É artesanal. As meninas lá no sul, as meninas lá no sul, a casca, elas desidratam e bate no mix, vira uma farinha. Vira uma farinha. Nossa. Elas fazem pão lá, elas forneceram, né? Lá no dia do simpósio, bolo, elas fizeram com a farinha, pão, que elas fizeram com a farinha. A gente também tem a nossa, além do macarrão, a gente faz o palitinho, o salgado, a gente faz a tortinha, tudo com massa de pitaia. Então vocês também usam ela para fazer produto? Além do macarrão, a gente usa. Mas o macarrão não é com massa de pitaia, não. É farinha normal. Farinha de trigo. Não, é farinha de trigo. Farinha normal. É trigo que usa mesmo, né? É farinha de trigo. Porque para desidratar, a gente não tem aquele... Que nem elas têm bastante, porque ela tem que ser muito, né? Então tira toda a casca, né? Então, uma coisa assim que eles Mas o usam macarrão, como ela não tem o glúten, esse macarrão a gente não consegue fazer. Ele tem que ser industrializado. Para ficar assim, porque ele vem sem glúten. Entendi. Porque a farinha, é o glúten que dá a liga. Que liga, né? Que liga a farinha. Então, por isso. Não é farinha no processo que o glúten nasce? É assim? Parece? Vocês não sabem falar, não, né? Não. Não é da farinha. Não. Dentro da farinha já tem o. A farinha já tem. Já vem o glúten. Entendi. Ele se retira o glúten. Você compra a farinha sem glúten. Porque a farinha de arroz. Então deve ser igual o leite sem lactose. Sim, eles fazem esse processo de tirar. Não, é assim, ó. A farinha. Qual é a farinha que não tem glúten? É a farinha de fruta, de legumes. A beterraba, a farinha mandioca. Elas não têm mesmo. Não tem glúten. Não contém glúten. Isso não dá certo fazer massa. Não. A gente consegue ainda fazer só o nhoque. Nhoque que a gente usa farinha de arroz. Porque a gente usa a mandioca, que não contém glúten, e a farinha de arroz. Só que a gente faz um trabalho com o sem glúten, um trabalho mais simples, porque hoje o mercado, o nutricional, a gente não pode... para quem produzir esse alimento sem o glúten, tem que ser todo um contexto, tem que ser formado, tem que ter, porque tem contaminação. Tem contaminação. A pessoa que é celíaca... As boas práticas de manutenção que eles falam lá, esse negócio. A pessoa que é celíaca, que tem problema, tem alergia, né? Não pode... Qualquer contato com a outra farinha não ela pode. É contaminada. Quer dizer, não pode. Eu não posso usar a mesma coisa que eu uso para fazer um macarrão tem desse. que ser totalmente separado. Totalmente. Você tem que fazer equipar uma cozinha. É porque separada. a pessoa é alérgica. Então não pode ter nada. Não pode. Agora, resquício. Às vezes a pessoa, eu sou tolerância a glúten. Às vezes a pessoa não pode comer muito, né? Com glúten, porque passa mal. Não, tolerante é uma coisa, agora o alérgico é outra conversa. Coisa. Então a gente é muito grande, sabe? Eu já vi assuntos sobre isso, igual com leite, principalmente com a lactose, né? Tem isso e também. como que vocês comercializam? Como que é o mercado que vocês atuam? Cliente, tipo de cliente, onde que vocês mais vendem? Como que vocês fazem? A gente vende mais aqui em Miguelópolis e com pessoas que a gente conhece. É pessoa física mesmo, no final. Não tem nada... Igual a gente que está assistindo nós. Isso. E aí a gente tem o Instagram, que é onde a gente tem uma boa parte também de venda, de divulgar, porque as pessoas hoje, elas não sabem comer a nossa massa.
Por quê? Eles não sabem. Por quê? É. Eles não, é uma alimentação saudável Uhum. e uma alimentação boa para se fazer. Não é em qualquer lugar que tem uma massa dessa. É, E não às acha, vezes não também tem. gera um pouco é o valor, né? Isso. Vamos supor, às vezes, o valor das nossas massas em relação ao valor comercializado de uma outra Vai querer, marca, querer entendeu? comparar essa Sim, massa com outra massa. sim, Serve de- porque Mas assim, é essa eu consciência sei, ainda que as pessoas ainda não pessoas têm, têm. entendeu? Aham. Sobre isso. Um pacotinho desse aqui é de 150 gramas. Esse aqui é com pitaia, né? Esse é de pitaia. Esse macarrão, ele tem gosto da pitaia? Não. Aí não tem o gosto, só traz o nutriente aqui no Só o caso. nutriente. Porque a gente faz com a polpa da pitaia. Aham. É pitaia e farinha, mais nada. E quanto que custa um macarrãozinho desse aqui? Um pacotinho desse aí, de 100 gramas, ele custa R$4. Nossa, gente, que isso. Então, mas só que as pessoas Barato, sim, comparam, né? Eu sei, mas Tem aí vai aquela querer pegar um comparação. trem lá que não tem nada Não, a ver, vamos supor né? aqui, ó, que nem aqui, ó. Esse aqui, ó, é o... Esse outro ali, ó. Esse aqui? Esse aí, ó. Esse aí, ele parece um bicinho miojo, não parece? É, O aham, ninho aham. que a gente O faz. ninho, esse é é o o ninho. ninho, ó. Aham. Se você fizer ele, é instantâneo, que nem o bicinho miojo. É rapidinho. Rapidinho. A gente faz ele de toda maneira, né? Mas a Aham. gente fez hoje de pitaia para trazer para ver. Mas, quer dizer, se você for comprar, tem 50 gramas aqui. Uhum. R$2. R$2? Você faz um prato. Mas o povo pode reclamar do preço, não. Você faz um tenho- prato. Aham, é um prato. Eu falo assim, isso aqui, o conceito e o produto de vocês, ele não pode ser comparado a uma massa. Sim, não. Não tem nada a ver. É igual a pessoa Mas- olhar o frango desossado nosso ali e falar, Então- mas é frango. Não, não é frango, é diferente. É outro Sim. conceito, é outro Sim, trabalho, né? sim. Mas isso é um processo tudo devagarzinho. Sim. Você sabe, né? Aham. Você tá aí no ramo, Formiguinha. você- é porque de mexe formiguinha. na consciência, né? Sim. Tem que conscientizar. Mas é o que eu falo o seguinte, quando abre a consciência e quem conhece o produto, acabou. Já Não, a disse. gente, já, sim. a gente já tem aqueles clientes já fixo. Não, e eu falo, a leveza da massa é outra coisa. Esse Esse é aqui é outra- diferente desse, Renato? É. É diferente? Tô vendo a cor. Esse Ah. de manjericão, Fernando? Esse é manjericão. De manjericão. E aí ele tem um Espinafre, gostinho, não? esse. Esse é de espinafre. Espinafre. Ele tem um gosto? Esse às vezes tem um gostinho. Traz um Manjericão gostinho. tem. Hã? Manjericão tem, ervas Hortelã finas tem, tem, de hortelã tem manjericão. gostinho. Aham. A gente faz até. Nós fizemos Esse é o já talharinho o de. A Ah. gente. Nós, assim, inventamos, né? Assim, usando as técnicas, usando os cursos que a gente Sim, faz. sim. Nós fazemos o de vinho. De vinho? De vinho. Nós fazemos o de banana. Sério? Nós já fizemos de vinho, de Banana. banana. Então, Que assim, legal. é uma coisa assim. Até uma cliente que comprou da gente, Ah, é a família verdade. dela é daqui de Miguelópolis. Uhum. E ela mora em São Paulo. E toda vez que ela vem, ela me encomenda. E ela quis o de vinho. E fazia já uns 3 meses que ela tinha comprado já esse macarrão, né? E ela levou para a cidade dela e ela postou. Ela fez uns esses 15 dias atrás. Lá ela em São Paulo? Ela postou no Instagram. Tem gosto, e não é que tem gostinho de vinho, ela falou. Eu achei A hora que legal ela foi demais comer, a hora que ela postou. que legal. ferventa, tem É. gostinho. Vem o sabor, né? Aquele sabor. Aham. Então é muito legal. Olha, eu fico pensando como que é que funciona. Isso aqui, a massa, ela é... Na hora que vocês estão lá cortando, ela é mole, né? Aí depois... Tem que pôr pra secar. Então, o processo 12 é de desidratação. Não, De não, é secar, secar. secar. Porque ele precisa de 12 horas, a mais ou gente menos, pra seca secar. no natural. Aham. A secagem é natural. Natural. também. Né? Porque assim, tem pessoas que põem, né, o aquecedor. Tem aquecedor, Porque tem no um Rio Grande do Sul aparelho. é frio, É a frio. umidade. Muito úmido. Dá diferença, né? Pra Mas- você. Mas aqui a gente tem um clima Na muito região bom para nossa é isso. bom, É né? ótimo, né? E a gente tem também, além dessa linha seca, a gente tem também a nutricional, a congelada, recheada. A congelada Porque é o tipo rondelli. Rondelli, canelone, soviatelli, todos esses que a gente faz. Capelete. Capelete a gente faz tanto na massa simples, branca, como nutricional Também. E o rondelli, esses congelados também, vocês entrou com o mesmo conceito de nem não pensar em fazer em larga escala, não. Não. É para atender o consumidor Sim, final mesmo. sim, e porque tudo. assim, ó, é uma coisa de amor. Uhum. Você encomenda uma massa para mim. Então, eu vou pensar, nossa, ele vai fazer essa massa com a família. Então, a gente coloca um amor, dedicação. Então, aquilo ali parece que é diferente. Não é a mesma coisa de você ir lá no mercado e comprar uma massa e fazer. Não, eu vou fazer uma massa especial para minha família. Vou fazer um jantar. Então, quer dizer, aí eu tenho um casal de clientes que eles sempre fazem, eles gostam de fazer aos sábados,
com a família. Então ele sempre pede massa diferente. Aí eu falo assim, todas as vezes eu falo assim, eu penso neles, que quando eles forem degustar, comer, eles vão saborear uma massa bem gostosa, porque a gente faz com capricho, com amor. Então, isso daí é muito válido. Tem um sentimental tem aí. Esse sentimental, essa energia que a gente coloca nas massas, no trabalho. Toda vez que a pessoa pede, porque a gente vê, a gente fala assim, conversa com os clientes no WhatsApp, né, ou no Instagram, né? Aí a gente pergunta o nome da pessoa, né? Muito isso. Por quê? Porque eu vou fazer para você. Vou falar para o Marcelo, vou falar para o fulano, entendeu? É o nome dele que a gente gosta de perguntar por quê. Porque colocando esse amor que a Fernanda falou, citou, entendeu? É claro que a gente tem massas assim, pronta entrega. Sim, tem lá, mas tem, mas assim, sempre as mais simples, né? É que mais sai, que mais sai de queijo, presunto e mussarela, aquelas coisas. Que a gente faz vários tipos dos congelados, a gente põe abóbora cabotiá, pimenta biquinho. Então a pessoa e não pode ficar congelando muito tempo. Então a gente gosta de fazer mesmo uma massa fresca, gostosa, né? Quanto mais fresco, melhor. Sim. Eu lembro, eu assisti um documentário uma vez como é que chama aquele senhor, aquele italiano também que veio pro Brasil? Era o... eu tenho que lembrar. Ele é Masterchef? Não, o que ele é? Ele é um dos maiores magnatas da Itália que veio pro Brasil. Ele era pop, que ficou rico. Os Matarazzo. O senhor Matarazzo. Sim. Que aí eu lembro dele comentando que ele convidou o pessoal do banco para comer na casa dele o espaguete muito ruim. O italiano, ele entende, não é? O italiano entende. Falou, aí convencendo os caras, falou, isso aqui tá ruim, porque aqui no Brasil a farinha é ruim, eu preciso trazer a farinha da Itália. Então, aí, eu vi essa história dele. Você já viu? Já vi essa história dele. Existe esse sentido de mesmo. Farinha mesmo? Vocês conseguem identificar a farinha? Sim. Porque matéria-prima é tudo, né? Sim. A cor, né? Nós tivemos uma sorte tão grande, porque nós começamos a fazer com a farinha que a gente tinha em casa, tipo assim, né? No início e tal. E aí, de repente, a Fernanda comprou uma farinha que a gente não conhecia. E falei, gente, essa farinha é perfeita. Lá, eu tô falando, então tem um negócio assim. Essa farinha. E a gente não acha em qualquer lugar essa farinha que a gente começou, né? Aí a Fran falou assim, Fernanda, nós podemos perder essa farinha, nós temos que comprar sempre dela. Que legal. E só tinha em Sertãozinho, lá nós conseguíamos no supermercado. Falei, gente, nós temos que comprar só dela. E a gente só comprava dela, né, Fernanda? Depois com a seca, depois com esse problema todo lá no Rio Grande do Sul, porque era do Rio Grande do Sul, nós tivemos um problema. Aquela enchente lá. Agora a gente não consegue mais. É difícil dela vir. Faz uns 6 meses já que a gente não consegue mais usar essa farinha. Mas nós substituímos por outra. Mas nós substituímos. Tá dando certo. Mas vocês sempre procuram coisa boa. Vocês conseguem, vocês conhecem isso. A gente fala assim, vai lá, tá em promoção. Para nós não tem. Não interessa. Nós não está preocupado com isso. Nós temos que ter a prioridade da farinha, da qualidade dela, para a gente poder fazer o macarrão, entendeu? A massa. Inclusive também, quando a gente fala de alimentação saudável, o dia que você for conhecer a nossa casa, nós vamos combinar lá. A gente planta o manjericão, a gente planta o hortelã. Que legal. Então vocês têm uma hortinha lá. Sim, então a gente usa aquele material. Então a gente procura fazer tudo assim. O nosso molho, a gente faz o molho de tomate. Me fala um pouco de molho. Vocês devem ter o dom, né? Tipo assim, o molho, vocês não devem comprar molho. Não, nós fazemos molho de tomate. A massa molho de tomate. Vocês pegam o tomate e faz molho para fazer macarrão, massa. Tomate, o molho de tomate. É igual da avó, não? Igual da avó. Igual da avó? Vocês viram ela fazer? De primeiro não tinha latado, né? Era tudo. E a gente faz o molho de tomate, a gente usa a cenoura para tirar a acidez por causa de conta de não colocar o açúcar por causa da pessoa que é diabetes. Então a gente já tem todo esse cuidado. As crianças os pais que compram das crianças, porque a gente tem cliente de 8 meses, 9 meses, 1 ano que come nosso macarrão. E aí os pais querem um molho, porque eles não introduzem alimentação enlatada para a criança. Então a gente faz o cuidado de fazer o molho para as crianças. Vocês fazem o molho separado? Fazemos o molho separado. Aí coloca num pote. É tipo assim, né? Congelado no pote. Congelado, que legal. Então vocês vendem o molho também. Vendemos o molho também. E a gente não... A gente vende a bolonhesa, né? E a gente vende ou com o manjericão, tem gente que gosta com o manjericão, com aquele gostinho do manjericão. Então a gente tem lá, né? A gente põe as folhinhas do manjericão. Então vocês comercializam molho também. Se eu quiser comprar molho lá, tem. Tem. Que legal. E é um molho mesmo de saudável, tomate, nessa porcaria que vende aí, não. Não é só
Não é nessa E coisa, também, eu vou falar o nome. o nosso molho branco também, nós que Vocês confeccionamos. fazem A gente faz também o molho com branco. leite mesmo. Nós não comemos de leite, essas É, coisas, nada. É leite mesmo, com a farinha. A gente tem toda uma receitinha lá. Não é creme de leite, especial é leite. também. Leite. Para a gente poder fazer o nosso molho também branco, que a gente Que vende. legal. E que muitas pessoas também são alérgicas a leite. Tem muita criança. Então, as nossas massas não vão Leite. leite. Não contém leite. Ah, Não tem a massa de pizza que a gente faz, a tortinha. As massas de Não pizza vai, também. não vai. Não contém leite. E se eu tenho uma cliente que ela é alérgica a ovo de galinha. Então, nós fazemos massa sem ovos. Que legal. E fica igualzinho. Mas vocês aprenderam isso com a avó ou vocês Não, e agora é a curso nossa lá, né? técnica. Agora já é porque técnica na da época gente. da avó não Não tinha tinha esses isso. problemas. Não tinha esses problemas, não tinha necessidade, né? O Marcelo, uma coisa muito especial para nós, que eu vou falar, que eu tenho certeza que você acredita, né? O Espírito Santo ilumina a gente quando a gente está trabalhando, porque a gente está assim, ó. Eu estou aqui na minha casa em Miguelópolis, minha irmã está lá em Sertãozinho fazendo as coisas dela. De repente, eu estou fazendo uma massa, assim, eu estou passando a minha massa no cilindro, tal. Aí vem assim, gente, se a gente fizer tal coisa, né? Vem aqui, o Espírito Santo Ideia. vem ideia, Aham. tal coisa, vamos supor, né? Uma coisa diferente em relação a... Eu acho que dá certo, né? Aí eu já ligo para a Fernanda e falo, Fernanda, se a gente fizer assim, assim, assado, o que você acha? Vamos experimentar, vamos fazer. Então, tudo isso o Espírito Santo, a gente realmente tem esse acreditar, né? Em Deus na vida da gente, essa ação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, e iluminar a gente, para a gente fazer esse trabalho. E um trabalho com amor. Porque a gente não cansa de fazer. Às vezes a gente fica várias madrugadas fazendo, quando a gente tem encomenda para fazer, entendeu? Eu ia perguntar isso. o A gente tempo de várias serviço. madrugadas. Vamos Aham. supor, eu trabalho durante o dia todo. Eu chego em casa, me organizo, já começo a trabalhar. Às vezes eu vou deitar meia-noite e falo, Fernanda, no WhatsApp, estou indo dormir agora, terminei agora. Ela está lá ainda fazendo alguma coisa, entendeu? Porque assim, a gente não cansa, parece que não cansa. Porque é amor é mesmo, amor né? mesmo. E quanto à inspiração do Espírito Santo, isso eu acredito muito, quando a gente principalmente está fazendo as coisas com amor e tem propósito e se abre para ouvir. Sim, né? sim. Aí a gente abre até, a gente fala Sim. que é intuição. É Deus falando É e a Deus gente tem falando que, lá na tem que cabecinha, aproveitar, né? não é? Vamos lá, Isso. né? E quem que tem esse cuidado com a embalagem, que, nossa, é muito bem Nós feita mesmos, aqui. nós Vocês mesmos têm uma ideia? que Foi? fomos, porque a gente passou a aprender a pesquisar, a estudar. Porque tudo isso, além da sabedoria de Deus, porque a gente nós somos muito religiosas. E isso é muito importante. Eu acho que dentro do empreendedorismo, você tem que ter um segmento, Uma Sim, direção. claro. uma direção. Que se você não tiver, você fica perdido. Tanto você como seus funcionários. É verdade. Então, se a gente tem aquele direcionamento, então a gente vai pensar o quê? É claro que a gente vai ter as ideias. Só que a gente precisa do quê? De aprendizado. Sim. De Nunca ensinamento. pode parar de estudar. A gente não no pode caso. parar de. aprender. Nós agora com mais de 60 anos, né? Mas não, 60 60 vamos anos lá. a gente está voltando a estudar. Aham. Voltando a aprender, Sim. né? Tentando aprender muitas coisas. Que nem eu te falei do aprendizado do Instagram, de vender, de a gente se posicionar, De como falar no WhatsApp com o compreender. cliente, Porque a né? gente tem o dialeto da gente, que nós não somos doutor em linguística, né? Como sim, diz uma mas amiga sim, minha. aham. Mas a gente tem nosso dialeto, o nosso. Você não precisa Carisma ser. que a gente tem, né? Também. Claro, O é. carisma, a gente não precisa ser muito artificial. Não, nem deve ser. A gente é o que a gente é, Isso, verdadeira. Então, tudo isso vai nos inspirando com essas, sabe, em fazer coisas novas e... Eu vi aquela nós lá embaixo conversando lá, eu percebi que vocês têm uma ideia muito boa, mas eu só acho que vocês não têm a dimensão da grandeza que é isso. Que você comentou em querer fazer futuramente um curso online Sim, a gente aí, está querendo... para vocês porque, ensinar o pessoal a ensinar fazer o a pessoal massa. a cozinhar, porque a dificuldade mesmo das mulheres é a cozinha. Por que, né? que elas desaprendeu? Porque elas saíram para trabalhar em casa, para Foi, né? saíram fora de casa. Aham. Então, quer dizer, elas terceirizaram, vão trabalhar fora. Hoje a mulher é mais profissional. Sim. Né? Porque, primeiro, na nossa época, a gente era criado para Ser dona de estudar e casa. ser dona de casa. Certo. Então, a gente tinha que fazer livro de receita, a gente tinha que aprender a lavar, passar, fazer tudo isso. Certo. Só que hoje a mulher perdeu essa essência, porque ela esqueceu que ela precisa aprender para poder mandar.
Claro, é da natureza. Da natureza. É da natureza da claro mulher. que ela pode não ser é? um profissional Sim, ótima fora de independente, casa. mas é ali. Mas ela tem que ter para poder ensinar a funcionária, eu quero assim, assim. Só que hoje a gente viu essa dificuldade. Elas não sabem realmente fazer uma comida tão fácil. E a gente tem essa ideia de inovar com alguns cursos Isso é muito pela bom. internet para ajudar essas mães, essas mulheres a fazer uma comidinha gostosa, porque a gente pega o marido pela comida. Vixe, De vez em médio? quando a Fernanda faz ela tem um pouco mais tempo que eu, ela faz alguns vídeos mostrando como que, vamos supor, eu vou fazer esse macarrão no nosso Instagram, como eu vou Que eu fazer... ia falar, é no Instagram de vocês? Sim, é no Instagram. É da marca? Como que chama? Chama Perti Carrari Massas Caseiras. Então eu vou colocar aí embaixo aí o pessoal Isso. já se inscrever e Isso. conhecer o Perti Carrari Massas, né? Massas caseiras, Isso, pode isso. colocar eu vou lá, colocar. segue a gente lá no Mas- Instagram. E às vezes a tem gente bastante faz coisa. esse tipo de receitinha, né? Falando assim, olha, se você Fácil. comprar nossas massas congeladas, você vai colocar no refratário. A gente faz já isso. Sim. A Fernanda já. Existe algum empecilho de, por exemplo, comercializar uma massa dessa, o cara quiser comprar lá no Paraná, para mandar pelo correio é complicado? Nós Nós já já mandamos. Ah, dá para mandar. A seca é mais fácil, A seca. né? Não, a seca, a congelada seca, não tem. Nós conhecemos um plantador de pitaia lá no Rio Grande do Sul. Ele é da Bahia. Da Bahia, né, o Daniel? É, Daniel da Bahia. E ele falou assim, e nós levamos algum macarrão lá para o pessoal, mas ele Eles ficou sem. compraram. Ele falou, eu quero um macarrão de vocês. Ele falou, ó, isso foi em março. Em abril, ele falou, do ano passado, eu vou para São Paulo numa feira de frutas. de frutas. Que ele é produtor de frutas, além da pitaia. Eu falei, não, a gente vai mandar para você. Aí nós mandamos para ele, e a Renata mandou também para uma outra cliente. Mandei para São Paulo para amiga sem minha bala, também. bonitinho, que vai embora. Então não tem Chega- também, mesmo chegando no consumidor final, não tem muito limite para entregar, não. Qualquer lugar vocês têm condição de Qualquer entregar. lugar a Sim. gente pode entregar. A A massa seca, seca. A massa seca. A massa A seca, congelada é complicado. Mais mais difícil, complicado, né? Mas vai embora. E o Daniel recebeu lá, de boa, adorou, fez os macarrãozinho pratos, dele lá. postou lá pra gente. Porque a gente pede também para as pessoas que fazem a comida, faz o prato, Divulgar posta pra para gente. divulgar para Sim, gente. claro. Que é fácil, que é importante, né? As pessoas verem. Será que eu consigo? Não, consegue. É muito fácil, muito prático. O tempo de cozimento tá em cada um, tem um especificado. Não. Você vai... É que nem vamos por instantâneo, que nem o espaguetinho, rapidinho. É 2 minutinhos. Dois É minutinhos. rapidinho. Você E coloca lá. o talharinho? O talharinho ele demora um pouquinho mais, mas assim... Mas você sente ali, não? É normal, você normal, sente, né? Quando você É. cozinhar um normal, né? Quando você tá aqui, vocês vai na casa, vocês ficam junto trabalhando? Então, nós temos uma casa lá na nossa casa, Aham. que é juntas, 2 casas num terreno. Aham. O que nós combinamos? Nós combinamos assim, construímos a casa, são iguais, né? Idênticos que nem nós, né? legal. Somos. Ah. E aí, o que nós combinamos? Ela falou, Fernanda, a minha irmã falou assim, Renata, nós vamos fazer o seguinte, a minha casa... Como você mora aqui em Miguel Lopes, a sua casa tem que ter suas coisas, tudo, Sim. né? Mas quando eu venho para cá, geralmente ela ficava na minha casa. Como eu vou ter a minha casa, eu vou ter o lugar para eu ficar, mas a cozinha vai ficar para as massas. Industrializar. Então, a cozinha da casa dela, legal. eu chego na minha casa, faço tudo que eu tenho que fazer, eu vou para a casa dela, lá na cozinha. Lá é o trampo. Isso, É o trampo, a lá na cozinha. minha casa não tem. Assim, a cozinha é da Não tem massa sala, e a nada. sala é da massa. Então, Ah, nós a temos sala também. Tudo, a gente Eu só coloca vou pra as dormir. prateleiras. É porque vocês também usam coisa Pra de secar. estoque, essas coisas assim Sim, também não. tem E também. para secar também? A gente Sim, coloca secagem. em cima de mesa, tecido a gente coloca de algodão branquinho para ficar tudo higienizado, uma coisa que a gente... Né? Então tem todo um... A secagem também, É, a como ela é secagem, natural, é lá antiga da minha avó. É. Porque hoje em dia tem os varais, tem as estufas, nós não usamos Não fazemos nada disso. disso. Não vai sal não, né? Não. Não. Aham. Não. Essas industrializadas, eles usam sal para conservar? Não, Não Ou não é? sei. sei Não te sei falar. o que é o que eles usam para esse conservante, Eu não né? sei. Eu não sei. E os maridos, como é que é? Como que eles se dão bem? Como que foi a ideia de... Os maridos é o seguinte, tem que se dar bem. Porque nós e a minha irmã, nós damos bem, eu e com Eles- ela. Eles têm que se dar bem. Eles têm que se Ô, virar entre eles, né? Marcelo, quando nós mudamos na casa, né, o Sade que construiu para nós lá, né? E as casas estavam prontas. E nós não fizemos um muro. Aí ele foi lá na casa, olhando assim, e falou assim, então, vocês podem fazer o muro, andando assim lá nos quartos, né, das janelas lá, né?
vocês podem fazer muro até aqui, daqui para frente fica em comum, porque a nossa casa fica mais do fundo. Ele falou, não vai ter nem muro nesse do fundo, não vai ter, vai ser sem muro. Tanto é que a gente usa a força de um, a água do outro. Aí quando meu cunhado veio, né, e ficou assim, a parte do meu cunhado ficou, ele gosta de plantar muita coisa frutífera e tal. Do nosso lado ficou assim, a área de lazer. Então é tudo lá em casa. É tudo lá em casa. Coisa, ficou legal. A melhor coisa que tem é você levantar e tomar café na vizinha. É igual hotel. De vez em quando, meu cunhado fala, acho que eu vou mandar pôr um muro nessa casa, eu não sei o quê. Então, assim, é claro que, assim, a gente fala, a gente sempre teve uma sintonia muito boa, o Adilson e o Gilson, ele, que é meu cunhado, né, esposo da minha irmã, eles são muito unidos também, eles se gostam do outro, porque sabe? a energia de vocês... Aprenderam, né? Também aprenderam a se unir também, né? Porque, ó, peraí, nós vamos ter que ficar juntos. São vocês dois que vai perder. Vai perder. Pelo jeito, é tipo assim. Não, e quando nós começamos, eles acharam que poderia ser uma brincadeira, né? Uma coisa de momento, pandemia. Não levou a sério, tipo assim... eu acho que eles assustaram um pouquinho, porque a hora que eles viram que o negócio acabou a pandemia, elas continuaram fazendo massa, elas estão fazendo curso, elas estão indo para o simpósio, elas estão indo para a televisão, elas estão... Então, quer dizer, eu acredito que assustou um pouquinho eles, mas... até o Gilson perguntou para mim, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, não, é isso que eu quero e que eu vou continuar fazendo. E eu acredito que a resposta da Renata seria a mesma. Então, você trabalhava em alguma outra coisa antes, não? Não. A Renata é professora. Eu sou professora. Você é professora, né? E deu para conciliar, né? Não, eu cheguei... Desse jeito você falou também, né? Meia-noite, tudo... Não, eu chego em casa, assim, vamos supor, eu trabalho até 6 horas. Chego em casa 6 horas, dou uma descansadinha, se eu tenho algo para fazer, mas assim, a gente já fez uma rotina, né? Vamos supor que eu não tenho encomenda, mas a minha rotina é assim, na segunda eu já começo a fazer talharim, eu já começo a ver como está o freezer, precisa colocar, o que eu repor. Às vezes, vamos supor, a Fernanda tem alguma encomenda lá em Sertãozinho, quando nós começamos no restaurante, né, que ela tinha que entregar no restaurante... E vocês entregam restaurante ainda? Lá em Sertãozinho entrega Sertãozinho. Essa semana eu entreguei 10 quilos para ele. Aí, no começo, ela fazia tudo, aí fiquei pensando, falei, gente, eu preciso ajudar a minha irmã, né? Então, vamos supor que nós combinamos, falei, Fernanda, vou fazer o seguinte, então, toda semana eu já vou ter o talharim para fazer, se você vem todo final de semana, você já leva, eu consegui fazer 2, 3 quilos, você já leva, entendeu? Para poder ajudar ela lá. Eu já tinha uma incumbência, vamos fazer. Então, a gente tem essa sintonia. Às vezes a Fernanda vem e fala, Fernanda, eu tenho uma encomenda assim, não precisa nem fazer que eu tenho aqui, eu já levo para você. Ou eu consigo fazer para você, eu levo para você. Então, assim, a gente tem essa sintonia. Então, no caso, igual você lá em Sertãozinho, você faz também. Ela fez uma adaptação também na casa dela para poder fazer as massas. O que faz você escolher o produto que você vai produzir é o que você olha no seu estoque e encomenda. Sim, tipo assim, geralmente baseado nisso. É baseado nas encomendas que a gente compra, que a gente vende toda semana. Então, a gente vai repondo. Né? O que vai saindo durante a semana, a gente vai repondo. Porque eu falo assim muito para minha irmã, né? A gente comenta muito sobre isso. Porque assim, Marcela, às vezes eu não tenho uma encomenda nenhuma, mas eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer um talharim, vou fazer um rondelli de presunto e queijo, eu vou fazer, acho que um nhoque. Comecei a fazer, as encomendas chega. Parece que é incrível. Isso aí é incrível. Você não pode ficar parado. Vamos falar, eu não tenho encomenda, não vou fazer nada. Parece que movimenta o negócio. Eu tenho que fazer. Porque a gente não pode ficar estacionado. Independente não pode de esperar chegar as pessoas baterem na nossa porta. Nós que temos que ir até Nós eles. fazemos. E a gente pode ir com o nosso pensamento, com a nossa oração, até os clientes. A gente pode ir até a eles. Outra coisa que nós tivemos uma ideia que deu super bem também foi alguns jantares que a gente faz com alguns amigos. Ai, que legal. E nas casas de alguns amigos, eles gostam de fazer, vamos supor, jantar italiano. Então, vamos supor, reúne os amigos. Eu tenho uma turma de 20 pessoas. A gente vai se reunir e eu quero que vocês sirvam massa para nós. Aí a gente leva as massas. Eles a gente faz fazem um cardápio para eles durante os dias, né? Marca a data. Aí nós vamos na casa da pessoa. Vamos supor que se você quiser fazer um jantar. Eu quero, Renata, reunir uns amigos meus lá na minha casa, lá em Guaíra. Que você quer servir o quê? Massas. Beleza. O que vocês gostam? A gente faz um cardápio para você, fala o valor, nós cobramos por pessoa, e a gente vai na sua casa e serve até o molho. Casa. Tudo. Que legal. Nós vamos até a entrada. Como se fosse um buffet. A gente faz até um buffet de massa. A gente faz uma entradinha, que a gente usa os biscoitinhos, que lá na Itália também se usa muito o biscoito temperado. Então, é tudo relacionado com a massa. Mas, assim, é Itália, Brasil e massa. Né? A gente faz esse combinado.
E aí a gente faz o passo de berinjela para comer com palitinho, faz o de queijo. Que A gente legal. faz as tortinhas recheadas. Aí, no caso aí, vocês já contratam a gente para ajudar ou só vocês mesmo? A gente sempre Tem tem uma uma pessoa- pessoa para É, ajudar. ajudar. sempre né, tem uma pra outra ajudar. pessoa. Bem, E dá certo. Quando fala em massa, e pizza e macarrão, como é que é? Combina? Dá pra Então, comer? a gente... não, eu acho assim, dia de pizza Ou- é dia é de dia de pizza. Ah, então Dia não de é macarrão é dia de macarrão. Entendi. Dia de Então não é, macarrão. porque não dá certo. Não, é. não dá isso aí. certo. Aí você sai de lá empanzinado. É, acho que é verdade. isso Então, eu aí. gosto de macarrão demais. Eu não sou muito fã de pizza. Como pizza. Não é? Como demais. A minha esposa é apaixonada. Mas macarrão, se deixar, eu como o dia inteiro, todo dia. Todo dia, O né? meu filho também. Então, é a E comida a gente mais... tem que tomar cuidado um pouquinho também, de comer muito, né? É. E eles falam muito sobre esse negócio, agora farinha branca, que não pode ficar comendo muito, que nem o glúten, essas coisas. Fica com umas bobeiras assim de um regime, mas E por que eu acho antigamente que não fazia saudável, mal? né? Então, Antigamente não tinha nada Antigamente disso. morria E agora- cedo, hoje morre velho. Então, esse Então, negócio que é A gente tem estranho. que Né? pensar um pouquinho nos enlatados, né? Que faz muito mal. Isso eu acredito. É isso. Porque não faz sentido. É igual o leite. O meu menino tem 5 anos. Eu nunca. Se a minha mulher uma vez comprou leite caixinha, eu joguei fora. Eu abri, cortei, joguei fora. Falei, isso aqui em casa não entra. Se tiver de comprar, compra aquele. Tem um lá que é pastel. O saquinho ou aquele de garrafinha tipo Sim, A. sim, Sabe? Porque, gente, não faz sentido um negócio que você ficar na sua geladeira, taia, fica fedendo em 3 dias, o trem fica 1 ano dentro de uma caixinha, igual você está falando de enlatado, né? É complicado. Eu não gosto que eu falo isso porque eu sei que faz mal. Agora, um negócio sadio assim, a gente tem que poder aproveitar. Sim. Comer coisa boa, gostosa e sadia ainda, né? Mas eu queria falar assim, a leveza do macarrão de vocês, então tem da massa tem uma um dica, segredo tem um aí. segredo que nós É. vamos Segredo. contar. Então não é por acaso, não, né? E é o diferencial, É o né? diferencial. Vocês escutam isso muito. Sim. Não, É. a massa, eles falam muito, a massa de vocês é muito leve, é uma massa leve, que nem o rondelli, que nem o capelete que a gente faz, o ravioli, é muito leve, é fininho. Nós fazemos a massa, nós também fazemos a massa da lasanha. A gente vende a da massa da lasanha também. lasanha. É, a gente Sabe aquela monta a massa lasanha. que Faz você, tudo, que você então. compra de pastel? Sim. Nós fazemos a de lasanha. Aham. Aí você faz a massa de monta. lasanha, entendeu? Você compra ela, pode ser congelada. Porque aí você depois descongela, fica natural e você monta. Ela está cozida já. É aquele. Pensar que a nossa massa ela é Monta, pré-cozida. é Por isso que ela pré-cozida. É muito mais pré-cozida. fácil pra Então é fazer. só montar lá Só montar e pôr no o forno. que vai cozinhar ali, no Sim. caso, o resto que falta. Você tira lá do congelador, você coloca o molho, põe no refratário, põe um papel alumínio e põe no forno. Ela vem de rolo, não? Ela vem em rolo Depende ou ela da é massa. solta? Nós cortamos tudo. Ah, deixa assim, aquelas uma em cima da outra. Dá pra fazer pastelzinho com essa também, não? Não dá, Essa porque dá, não é de pastel. É de porque é pastel. massa de Massa lasanha. de mesmo. lasanha de mesmo. lasanha. Ou a gente faz na quadradinha ou a gente faz de rolo, como a pessoa prefere fazer. Porque ela vai lá, esticou, montou a lasanha e põe no forno. E pode fazer o rondelli também, coisa e tal. Aqui a gente tem uma clientela no sentido assim, que nem a Dita, que é cozinheira, né? Aqui, né, ela sempre está comprando massas nossas também. Pra evento? Usa pra evento. Ela introduz no cardápio dela. Alguns buffets não conhecem a massa de vocês também? Tipo assim? Conhece, mas assim, é aquele caso também, né? Fica é o difícil. caro. Eles falam, fica mas, caro e não sei o quê e tal. Mas o que mais deu certo para nós foi que nem a Dita e a Luciana, sabe a Luciana da Tia Moema? Sim. A Luciana Tia Moema também compra muito pronto nosso para poder fazer pratos. Gosta muito dos palitinhos, ela compra muita tortinha. Então, assim, ela introduz também no cardápio dela para as freguesas dela, sabe? Ela também é nossa parceira, aqui em Miguelópolis. E esse restaurante que vocês atendem lá em Sertãozinho é sempre frequente? Toda semana. É uma cantina italiana. Eles vendem, hoje eles fazem a pizza, agora eles estão lançando a pizza individual. Você pede uma pizza para você, do tamanho, elas são pequenas, você come sozinha a pizza, então é individual. E eles fazem batata recheada, eles fazem o nhoque. É meio diferencial, né? A comida deles. E eles estão utilizando diferencial agora mesmo. o nosso talharim. Que legal. Lá é delivery ou é restaurante? Delivery também e restaurante. Restaurante aberto, então. Aberto e delivery também. Que legal. Esse tipo de gente que usa, eu fico imaginando, porque igual você falou assim, um buffet, o outro fala, é caro. Mas você percebe que os clientes que faz questão de colocar um produto desse para revender, Sabe a gente diferença. que tem a cabeça
pensando em outra coisa. Falar Sim. que meu negócio aqui, eu não estou preocupado com preço nem com nada. Meu negócio é a qualidade e eu quero oferecer o melhor. É o que eu te falei É uma coisa... do papo de boteco que nós temos lá. Isso, eu ia comentar sobre isso. Que o Lucas Petri, ele lançou isso, ele é influenciador. Então, a gente tem os encontros, são empresários que querem se aperfeiçoar um pouquinho mais e vender pela internet. Inclusive, nós tivemos um encontro o mês passado, e ele faz parceria. Em janeiro, nós, no encontro que teve, porque geralmente é em boteco que ele faz, em restaurante. Mesmo, é boteco mesmo. Como que chama, hein? Clube do Boteco. Papo de boteca. Agora é clube. Então, se o pessoal entender isso aí, o cara reúne empresários que faz parte de um clube com esse intuito aí de fazer network. Leva bastante gente para conversar. Aí lá a gente apresenta, cada um apresenta o seu produto, o que você faz, ele leva um influenciador que ele explica para fazer como faz um nicho, como faz um conteúdo de internet, como que você vende. Então o empresário está ali para aprender a vender pela internet, porque hoje o empreendedorismo é internet. É digital. Quem não está no digital está... Então ele está ajudando pequenos empresários que estão começando, são pessoas jovens, sabe? Muito interessante. E aí a gente estava nesse último encontro que teve, o Belo Forno forneceu as pizzas, as mini pizzas para... Belo Forno é o que chama Belo Forno, é o restaurante. Então ele fez parceria, né, de fazer propaganda e servir. E nesse dia teve um influenciador que foi falar, explicou, e a gente fez um bate-papo, a gente acaba se conhecendo. E aí eu estava numa mesa, porque ele divide as mesas por, assim... segmento, empresário, por área dentro da... E aí eu estava, uma moça que estava lá, jovem, ela vende produto para cabeleireiro. Ela vende tintura, essas coisas. E a outra que estava comigo, ela era cerimonialista. E a gente começou a falar, né? Ela falou assim, gente, eu não consigo vender pela internet. Eu não vendo um produto. Ela estava comentando. Aí eu falei assim, nós já vendemos só pela... A maioria agora, no começo foi difícil. Agora não, agora às vezes você quer conversar comigo pelo WhatsApp? Não, a gente conversa por aqui mesmo. Então, pela internet, pelo Instagram. Aí a cerimonialista falou assim, nossa, você vende massas e tal, eu adoro. Aí ela falou, deixa eu te seguir. Aí já abriu lá minha página, falou, nossa, você faz cada coisa. Eu vou querer crusteli. Aí a menina falou assim, olha, já fez tá vendo? Uma conversinha, ela já fez uma venda. Uma coisa muito importante para nós também, dessa mudança nossa em relação ao Instagram, foi que a gente colocou alguém para fazer para nós. Sim. Né? Porque tem que ser. A gente nós profissionalizamos as fotos, como levar a nossa marca no nosso Instagram. Quem tira as fotos foi vocês mesmo? Porque eu imagino uma pessoa que... Assim, às vezes nós tiramos fotos, os clientes tiram foto, nós mandamos para ele, pro Leandro, que é o Leandro Perticarrari, é nosso sobrinho, mas ele tem uma área ele fez um curso para isso, né? Ele é fotógrafo também de alimentos. Ele que gerencia o Instagram, no caso. Para nós. Nós mandamos para ele edita, né, para nós e mudou muito. O pessoal ainda começou a comentar assim, nossa, Renata, as meninas lá na escola, seu Instagram tá bonito, tá ficando... Como vocês estão fazendo? Quer dizer, viu a diferença quando nós fazíamos, né? E quando a gente teve essa mudança. Mas tem que ter esse lado profissional. Deixa eu colocar o Instagram de vocês ali, pode? Para nós dar uma olhada? Claro. Aqui qual que é? Perticarrari Massas Caseiras. Quer ver? Eu vou colocar para a gente dar uma olhada ali. Isso é muito importante, viu? Acho que a pessoa fala, eu não vou ficar atrás de internet. Não. Vamos focar na internet, vamos aprender. E eu vou te falar, eu já vou seguir vocês aqui, 2.714 inscritos aqui, é bastante gente. Um pouquinho, nós estamos começando. Faz quanto tempo que vocês estão com... Desde quando nós começamos, 4 anos. Faz 4 ou 5 anos que nós estamos aqui, mas Instagram mesmo, a gente... que deu faz uns 2 anos que a gente começou mais no Instagram, dá uma mudadinha. Então, esse negócio de falar que quem tiver vontade de comprar o produto de vocês, independente de onde é que estiver no Brasil, dá para levar. Nós damos um jeito. O que eu falo, o seco aí, tranquilo, né? Nós damos um jeito. É esse aqui, não é? É esse aí mesmo. Olha lá. Que legal. Olha só, que massa mais linda, gente. É muito gostoso. Só de olhar, a gente sabe que ela é leve. Já dá vontade de comer, né? É isso que a gente quer mesmo.
Quem que é aí? Quem que é quem? Essa que tá falando sou eu. Vocês parecem demais. É o carnaval agora? Não, nós fazemos de tudo um pouquinho também, viu, Marcelo? Tá certinho. A gente Olha, é vocês estão artista, bem- a gente é cozinheira. Entrou no digital, minha filha. É Tá isso bom, aí. tudo. Não Agora tem nós outro. aprendemos, Não tem jeito de não tem terceirizar. jeito, não tem Isso não jeito é? mais. Que legal. Nós temos o cartão agora, a fidelidade. Os Também. clientes? Os clientes. Aham. Que legal. Vocês estão de parabéns, viu? Então, Marcelo, eu acho importante Faz, assim, ó. Márcia. Ai, que bonitinho. Olha lá. Olha lá, nossa artista. Linda. Você viu? Olha a sessão. Eu vi esse vídeo. Que bonitinha que ela é. Quando a gente põe criança, bomba. Ixi, dá demais. Ô, gente, eu quero agradecer. Vocês têm mais alguma coisa para gente? Eu gostaria falar? de falar um pouquinho. Hoje nós entramos no mês de março, né? Sim. Mês das Mulheres. Sim. E eu gostaria de deixar uma mensagem para Isso. todas essas mulheres empreendedoras, dona de casa, qualquer tipo de empreendimento que tenha, ou que tenha um sonho. Eu acho que nós, mulheres, somos pessoas assim diferenciadas na sociedade, no Sim. mundo. Então, começando com a nossa maternidade. Sim. Então, eu acho que a gente gostaria de falar para elas assim: se tem um sonho, vai em frente, lute. É muito importante isso para assim, para ela, né, para o eu, né, dela conseguir alguma coisa. Então, isso que ela faça com amor também. Trabalhar em casa, cuidar dos filhos, resolveu ter um empreendimento, trabalhar em casa, vai ser sacoleira, porque hoje a mulher é muito batalhadora, muito, muito, muito. Então eu quero deixar assim para elas uma mensagem assim muito importante que Sim. nós fomos esse exemplo de coragem, não desistir por coisas simples. E a gente fala assim que a história de amor dos nossos avós deixou para nós uma coragem muito grande. Às vezes a gente acha que não é de lá dos antepassados, mas é. É sim. Porque é a sim, gente tudo é. valorizar a mãe da gente, Sim. o pai, os avós. A história A de vida história de deles, né? É vidas, importante demais, a né? coragem deles deixarem um país, né? E vir embora, Sim, sim. uma terra Só com a desconhecida. incerteza. Sim. Com a incerteza. Então, hoje, nós estamos aqui pela nossa coragem. Então, eu quero deixar para todas essas mulheres que sejam corajosas e vão atrás dos sonhos delas. Perfeito. Marcelo, nós estamos aqui hoje e agradecemos, né? Para a gente poder divulgar o nosso trabalho e também, como a Fernanda falou, as mulheres, né? No sentido assim dessa vontade de, às vezes, ter essa liberdade de poder trabalhar, de poder fazer, né? E às vezes não consegue. E uma coisa muito importante, eu tenho certeza, já vamos aproveitar aqui para poder falar para você que a gente gostaria de vir outras vezes aqui, Tá mas nós aberto. vamos vir falar para você da nossa outra história, porque nós temos a família Perticarrari, que Sim. veio, né, para o Brasil, juntamente com a família Montini, que veio também para o Brasil, que é da minha avó, né, paterna, né, materna. Então, o Perticarrari é paterno e da materna é o Montini, do nosso sobrenome. Então, somos, tanto o Montini quanto o Perticarrari, temos duas histórias. Perticarrari, uma história de amor, né? E Montini, outra história de amor pelo Papa Paulo VI, que é nosso primo. A Bia me falou, falei, Então, nossa, assim, nós tem uma temos- sobrinha que é a sobrinha do Papa. Sim. Vocês é parente do Papa João Paulo VI. Sim. Que legal, cara. Ele Foi é uma primo coisa, da minha assim, avó, Catarina. Se você vê a Nossa. foto da minha avó com a dele, é igualzinho. Assim, Parece? E eu falo assim, a minha avó, a Catarina Montini, ela foi uma empreendedora lá atrás, porque ela fazia chinelinhos de pano, Legal. chinelinho para as crianças. E aí a gente vai lançar um documentário sobre isso também, sobre as mulheres da família. A gente vai destacar isso. Nós já fizemos agora um documentário sobre a família Perticarrari. Vocês Porque fizeram? ve- Tá no Então, YouTube, não tá ainda. Não tá em nada. Não tá em nada Quando ainda. tiver, vocês vêm lançar aqui também. Podemos Nós lançar falar aqui, vamos Pode ser, combinar. claro. Tá? Seria uma Combinar. oportunidade Eu pra gosto gente. de história, principalmente disso aí. E a gente vai fazer agora das mulheres da família que começou com a avó Catarina. Aham. Que hoje nós vamos chegar até as nossas filhas, que Sim. são pessoas também empreendedoras, que não Aham. desistem tão fácil.
E outra coisa que nós esquecemos de falar também, que nós vamos lançar lá em... Eu ia falar, eu pensei nisso lá também. em Maringá, no simpósio, nosso livro de receita. Ah, que legal. Vocês já estão escrevendo? Nós estamos escrevendo, nós vamos lançar lá no simpósio. Mas esse livro a gente vai lançar especial só de pitaia. De pitaia. Depois a gente vai fazer um e-book com nossa história e todas as nossas receitas. Mas a gente promete para você que a gente vem aqui. E eu vou Uma coisa que eu se tiver pronta, vocês me falam. Marcelo, uma coisa que eu gostaria de falar também é oportunidade. Às vezes nós temos oportunidades que nós não queremos. Assim, nós estamos aqui hoje por causa de oportunidades. Hoje nós estamos junto com o pessoal de pitaia por causa de oportunidade. Porque nós tivemos oportunidade e nós aceitamos. Vocês não jogou fora a Nós não oportunidade. jogamos fora, nenhum momento. Uhum. Sabe, por mais que a família falasse, vocês são loucas, vocês são não sei o quê. Não, nós podemos ser loucas, mas nós vamos arriscar. É a oportunidade que está batendo na nossa porta e nós vamos. É sonho nosso que nós vamos realizar. Então, assim, isso aconteceu muito na nossa vida e muitas outras coisas que vão vir, né? Também a gente vai poder agarrar e poder fazer o nosso trabalho. E a gente, sim, o que é mais importante é ser feliz. Perfeito. Nós temos que ser felizes, né? E, assim, é esse o nosso propósito, né? Sim. Nosso propósito é gratidão, fé. Perfeito. E é isso aí mesmo. E é eu vou te falar. E a oportunidade que você comentou uma coisa que a gente faz muito sentido naquilo que a gente tenta passar aqui no programa, que é a oportunidade. Muitas vezes as pessoas acham que a vida passa despercebido, mas quantas oportunidades passam na nossa cara e a gente não abraça. Tem gente que fala Não assim, é? ó, Marcelo, Tem que aproveitar. nossa, aquele cara, como elas têm sorte. Sorte. Só que não sabe o que a gente... Acordar às 5 horas da manhã, Sim, depois tem que fazer as coisas. o nosso propósito de ir, de humildade encarar, também, de porque encarar muitas as vezes coisas, nós vamos em alguns lugares fazer coisas que, nossa, mas você vai lá, você vai cozinhar para fulano de tal, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vamos, né? É um trabalho, nosso trabalho, nosso com honestidade. Foi uma gostoso. oportunidade, sabe, de trabalho, que nem vamos por da Pibras, né, Fernanda, no sentido assim, para isso também. Que o Espírito Santo nos iluminou para que a gente fizesse isso e nós fizemos. Nós somos a ação do Espírito Santo e muitas coisas que nós fizemos. Nós temos essa não ação. jogou fora a oportunidade. Não Pelo jogamos contrário, fora. dentro do propósito do conceito, tá aí levando o nome da pitaia, que é um negócio que é nutriente, que é nutritivo. E o Saudável, professor né? Pitaia Professor Pitaia. falou que uma criança que come pitaia, quem come pitaia, envelhece bem. É estudo, ele fez um benefício. Ele fez um estudo. Ele fez um estudo sobre a pitaia e que também agarrou assim, ó, a oportunidade que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que iluminou ele para ele poder Hoje estudar ele tem sobre a acho que pitaia. 74 anos, mais ou menos, uma pessoa jovem de espírito, que se conversar com ele, você viaja, você vai... Legal. No outro dia você já quer montar um A gente, empreendimento. você olha no nosso Instagram, nós temos ele lá. nós temos Você ele dá lá. uma olhadinha Viaja no lá, Instagram nós temos ele de no vocês. nosso Instagram, sabe? Então, foi oportunidades. Não deixamos passar oportunidades na nossa vida. Temos que... Bom. Quero agradecer a vocês novamente por ter concebido esse bate-papo gostoso Muito aqui, bom. a gente ter conhecido mais alguma... Eu conheci sobre a pitaia, conheci sobre o produto de vocês, a história de vocês, apesar de eu consumir o produto da massa, sempre eu tenho oportunidade, porque eu sei que é bom, gente, isso aqui. E quem quiser comprar a massa das meninas aqui, entra no Instagram que eu vou colocar aí mais uma vez, o pessoal ver qual que é. E pode ser qualquer lugar do Brasil, que eu sei que tem gente que vê nós do quanto é canto, né? Sim, Então, e já tem o nosso telefone ele também, pode entrar em contato Perfeito. pelo WhatsApp ou pelo Instagram também. Entra em contato pelo Instagram ou pelo telefone que vocês podem comprar sem medo, porque o produto é muito bom, vale a pena. Obrigado vocês mais uma Muito vez, obrigada, tá bom? Nós que agradecemos. Obrigado. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. E quem não é inscrito, quero pedir mais uma vez para se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe todo mundo e até o próximo Metamorfose. Amém. Muito bom.